Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Base Treinamentos. E pessoal, na aula de hoje estou trazendo um assunto muito importante para vocês, que é o Duplicate Database, tá? Pessoal, por que o Duplicate Database é um assunto bem importante, tá? Primeiro porque ele cai na prova de certificação, tá? Quem está estudando aí para a OCP 19, quem quer fazer a OCP 19, que é a 110083, vai precisar dominar o assunto de Duplicate, tá? Porque ele cai na prova de certificação. Segundo, pessoal, porque esse assunto aplicado no dia a dia, no mercado de trabalho, é bem útil, tá? Muitas empresas pedem um domínio dessa técnica de duplication. Na realidade, você vai precisar dominar o RMAN, tá? Mas também é importante que você saiba como realizar essa técnica de duplicate, tá? Por exemplo, quando você quer testar uma nova aplicação e você precisa dos dados de produção. O que você pode fazer? Você pode duplicar, né, o seu ambiente de produção e criar um outro ambiente de desenvolvimento, de testes, né, para você poder testar a tua aplicação. Então, realmente, é uma técnica que você pode utilizar e realmente é uma técnica bem utilizada aí no mercado de trabalho. Tá bom? Pessoal, antes da gente começar, algumas informações importantes, tá? Nesse exemplo, nessa aula, eu vou mostrar um duplicate de um banco não CDB, tá? Numa outra aula, eu vou mostrar também de um duplicate de um CDB, tá? Por quê, pessoal? Porque o mercado ainda tem os dois, tá? É muito importante que a gente utilize a arquitetura multi-tenant, tá? Até porque a partir da agora da 21C não vai ser mais possível você criar um banco de dados, instalar um banco de dados na arquitetura antiga, tá? Não vai ser mais possível, tá? Mas a gente sabe que o mercado ainda tem as duas arquiteturas. A gente tem banco de dados na versão 9, né? 9, 10, 11, né? Muitas empresas ainda não estão utilizando, ainda estão utilizando a arquitetura não CDB, tá? Então é muito importante que a gente mostre os dois. É importante que você saiba os dois, porque no mercado você vai encontrar tanto o não CDB quanto o CDB, tá? Então, na aula de hoje, eu vou mostrar o não CDB e numa próxima aula eu mostro um duplication já da gente utilizando a arquitetura multi-tenant, tá bom? Essa é a primeira informação que eu queria dar para vocês, tá? Pessoal, segunda informação antes da gente começar a colocar a mão na massa, tá? É que existem basicamente duas formas de você realizar esse duplication, tá? A primeira é através do que a gente chama de backup based, tá? Com essa técnica, com essa forma, na realidade, de você realizar o duplication, você vai precisar fazer um backup, né? Ter um backup previamente do seu banco de dados de origem, né? Para você realmente conseguir fazer esse duplication, tá? Então, essa é a primeira forma, não é a forma que a gente vai utilizar. Existe uma outra forma que chama Active Database, tá? Essa é a forma que nós vamos utilizar. E com o Active Database, a gente não precisa fazer um backup previamente do banco de dados de origem, tá? A gente não precisa de backup. E com essa forma, né, com o Active Database, a gente tem basicamente duas técnicas que nós podemos utilizar. A primeira técnica, pessoal, é o que a gente chama de Push Based, tá? Com essa técnica, basicamente, a gente vai trabalhar com image copies, tá? E a carga maior vai ser no Source Database, tá? A gente vai ter uma carga maior no servidor de origem, no banco de dados de origem, tá? O que acontece nesse carinha aqui, tá? Nesse cara aqui, o source, ele vai enviar os arquivos necessários por auxiliar, né? E a carga maior aqui vai ser nos channels, né? Nos channels do source, né? Então, a gente vai ter uma carga maior aí na origem e não no destino, tá? Eu vou mostrar uma imagem para vocês, que vai ficar mais claro isso aqui que eu estou falando, tá? E a segunda técnica, pessoal, é o que a gente chama de Pool Based, tá? Aqui no caso a gente vai utilizar backup sets, né? Mas não precisa fazer backup. Vocês vão entender já já, tá? E aqui a carga maior é no auxiliar, tá? Fica no auxiliar. Basicamente o que acontece aqui, ó, é o auxiliar, né? A instância auxiliar, ela vai acessar aqui o source, né? Auxiliar. E vai buscar os arquivos necessários, né? Então, nesse caso aqui, a carga maior vai ficar nos channels do auxiliar, tá bom? Deixa eu pegar uma imagem aqui, ó. Eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês que vai ficar mais claro isso, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, é o do push. Olha só. Deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar, não consigo. Bom, eu não estou conseguindo aumentar a imagenzinha aqui, pessoal, mas eu acho que dá pra gente
a gente enxergar aqui, tá? Vou deixar assim mesmo, tá? Então, olha só, no Postbased, pessoal, o source, olha só, tem aqui, ó, a gente tem o source database, ó, tem o source instance, né, as channels, né, que nós vamos utilizar, e esse cara aqui, ó, ele vai enviar os arquivos necessários, ó, para o banco de dados que vai ser duplicado, ó, o duplication database. A gente tem aqui o source instance, nós temos aqui auxiliar e instance, né, e o source está enviando aqui para o auxiliar. Nesse caso aqui, a carga maior vai ficar aqui nos channels, tá, do source, tá bom? Esse é um primeiro método. O segundo método é o de pool-based, tá? Olha só, nesse caso aqui, o pool-based, né? A instância auxiliar, olha só, ele vai acessar aqui, ó, o source, né? E vai buscar os arquivos necessários. Então, nesse caso aqui, ó, o trabalho maior vai ficar aqui no channel, ó, da instância auxiliar. E é realmente o melhor, né? É melhor a gente ter uma maior carga aqui no auxiliar do que a gente ter uma carga no banco de dados de origem, né? Então é realmente melhor e é o que eu vou fazer, tá? Nesse caso aqui, nessa aula, pessoal, a gente vai utilizar essa técnica aqui de pool-based com os backup set, tá bom? Eu vou mostrar numa outra aula, a gente pode mostrar uma técnica de push-based, né? Mas nessa aula aqui a gente vai utilizar o pool-based, tá bom? Bom, pessoal, passado essas informações para vocês, tá? Dado essa pequena introdução, vamos lá, tá? O que acontece aqui, pessoal? Algumas premissas, tá? Deixa eu só abrir novamente aqui esse bloco de notas aqui, ó. Algumas premissas aqui, né, para a gente realizar esse duplication a primeira, pessoal, a gente precisa ter um servidor de origem, né, com o banco de dados instalado, tá? Funcionando. Nesse caso aqui, eu já tenho um servidor, que é esse 84 aqui, ó, com o 19 ser instalado, com a versão 19, a release 19C instalada, tá? E você também precisa, né, de um servidor de destino, né, com o binário instalado, tá? Nesse caso aqui eu tenho um servidor de destino, né, que é esse 85 aqui, já com um binário do 19C instalado, tá? Você precisa ter o binário instalado para realizar esse duplicate, tá? Então, olha só, pessoal, aqui no 84, ó, deixa eu conferir aqui algumas informações. Eu já tenho aqui o meu host configurado, homeoracle.bash profile. Ó, o meu bash profile ele também já está configurado, ó. Tem aqui o meu hostname, ó, que é base 84.localdomain. Tem aqui, ó, o meu seed, que é ORCL1. Vocês vão ver que isso vai mudar no banco de dados que... No duplicate database, né? No destino a gente vai ter um outro seed, um outro hostname, tá? Então já tenho aqui as minhas configurações. E eu tenho aqui, ó, pessoal, se eu der um SQL Plus aqui, ó, eu já tenho o banco de dados 19C funcional, né? Então olha só, posso dar um name aqui, cdb from v $database, tá? Então olha só, como vocês podem ver, ó, é o ORCL1 e ele não é um CDB, ou seja, a gente não está utilizando a arquitetura multitenant, tá? Aqui no 85, pessoal, olha só, eu já tenho também, ó, aqui os meus arquivos configurados. Deixa eu ver se eu já configurei o meu Bash Profile. Eu gosto sempre de configurar o Bash Profile, tá? Olha só, tem aqui já o 85, ó, o seed vai ser ORCL dup, né? Então é esse que nós vamos utilizar. Nesse caso aqui, pessoal, os diretórios vão ser os mesmos, tá? O mesmo diretório que está o banco de dados aqui no 84, eu vou colocar ele no 85. Isso é uma informação importante, tá? A gente vai precisar dessa informação para realizar esse duplicate, tá? Na mesma estrutura de diretórios, tá bom? E aqui, ó, como eu já instalei o binário, né? Eu tenho aqui a minha instance, né? Olha só, eu consigo... Só que ela está como idle, né? Ela está parada, porque eu não tenho nenhum banco de dados. Então, nesse caso aqui, eu consigo subir ela como no mount, mas eu não consigo montar. Eu não tenho control file, eu não tenho banco de dados, tá? Mas eu já tenho o meu binário instalado aqui, tá bom? Pessoal, beleza. Passado essas informações, vamos lá, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Vou deixar aqui. Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer, né, para poder realizar esse duplication? Tá? Utilizar o Active Database e utilizar a técnica de pool-based. A primeira coisa, pessoal, então, é criar os diretórios necessários, tá, que nós vamos precisar
para poder realizar esse duplication, tá? No meu caso, pessoal, os diretórios são esses aqui, ó. Deixa eu copiar eles aqui, né, para ficar mais fácil. Com o usuário Oracle mesmo, tá, pessoal? No destino, tá? No banco que vai ser duplicado, né? No Duplicate Database, que a gente chama, né? Olha só, eu vou criar essas pastas aqui, tá? A primeira vai ser o Oradata, que vai ser onde vai ser armazenado, né, os meus data files. Se você tiver outro caminho, né, na origem aqui, que estejam os seus data files, né, e você quiser manter na mesma estrutura de diretório, você vai precisar criar esse diretório aqui no destino, tá? Eu vou chamar de destino para ficar mais fácil, tá? Então, ó, eu tive que criar o Oradata. Você pode reparar que o nome dele tá ORCL Dup, tá? Que vai ser o nome do meu destino, da minha duplicata, tá? Eu tive que criar aqui, ó, os caminhos ADUMP, BDUMP, CDUMP, tá? DDUMP e também o UDUMP e também, ó, a Fast Recoviária, tá? Que eu vou utilizar ela também, né? Vai ter lá os arquivos de backup, os archives, que eu vou jogar tudo aqui para dentro, tá? Uma observação importante, tá, pessoal? Para realizar o Active Database com banco de dados abertos, etc., a gente vai precisar utilizar o Archive Log, tá? Então, olha só, aqui na origem, ó, o meu Archive Log ele já está ativado, ó, Archive Log Mode. Uma observação importante também, é necessário ter o Archive Log ativado aqui, tá bom? No banco de dados de origem, tá bom? Então, a primeira coisa é criar esses diretórios aqui, pessoal. Então, ó, criei os diretórios necessários. A segunda coisa, pessoal, depois que a gente criar os diretórios, é a gente criar o nosso arquivo de parâmetro, tá? O nosso parameter file, que a gente chama de parameter file. A gente pode fazer isso de duas formas. A primeira é você copiar, tá, o do banco de dados de origem e passar ele para o destino, né? E daí você faz as alterações necessárias nesse arquivo de parâmetros. Já fiz isso, tá? É uma opção, pode fazer. A segunda é você criar um novo arquivo de parâmetro. Eu vou fazer isso nesse caso aqui. E você passar as informações, né, os parâmetros básicos necessários para esse duplication, tá? E nesse caso aqui, então, ó, eu vou passar as seguintes informações. A primeira, o DBName. O DBName tem que ter, é o primeiro parâmetro básico, ele precisa ter, é necessário. Então, ó, vou passar o DBName, tá? Os control files, ó, eu estou passando aqui para dizer que vai ser vai ser multiplexado, então eu vou ter mais de um control file. Estou passando já com o caminho, né, correto aqui, tá? A gente precisa passar, pessoal, esse DB FileName Convert e o Log FileName Convert para dizer, ó, que eu estou pegando desse diretório e jogando agora nesse diretório, tá? Então você precisa passar esse DB File e também o Log File para dizer que você está pegando do diretório, olha só, de origem e passando para o destino, tá? Então esses parâmetros realmente são necessários aí para a gente realizar esse duplicate, tá? Então basicamente são esses parâmetros. Se você tivesse, por exemplo, fazendo de um CDB, teria que passar mais um outro parâmetro aqui que eu vou falar numa outra aula, né? Você poderia realmente utilizar outros parâmetros aqui no pfile, né? A gente poderia também passar esses parâmetros aqui direto, né, no comando de duplication, né, lá no RMAN, mas eu vou preferir colocar aqui até para ficar mais simples, né, de explicar. Então, feito isso daqui, pessoal, ó, lembrem de colocar origem e destino, tá vendo? Origem e destino, tá? Eu vou salvar então o meu arquivo de parâmetro, tá? Deixa eu então conferir esse carinha aqui. E olha só, já tenho aqui então, ó, o meu arquivo de parâmetro com os meus parâmetros necessários para esse duplicate. Lembrem de colocar, ó, ORCL Dup, tá? Que vai ser então o seed do meu destino, ok? Depois que a gente criar então aqui o nosso arquivo de parâmetro, pessoal, o próximo passo, tá? É a gente criar um arquivo de password, tá? A gente também precisa desse arquivo e também existem duas formas. A primeira é você criar da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Só que como eu geralmente coloco um password fraco, geralmente Base 2019, 2020, 2021, ele reclama desse password, tá? Então basicamente o que eu vou fazer é copiar, né, então o arquivo de password aqui da minha origem e colocar aqui para o destino, tá? Como que eu faço isso? Basicamente, ó, através desse comando aqui, ó, scp, tá? Eu passo aqui então todo o caminho da onde está aqui o meu arquivo de password, ó, ora pwd orcl1, e aí eu passo aqui para o meu servidor, né, de destino. Eu coloco aqui o usuário que eu vou utilizar, Oracle, o IP, e olha só, o local, né, que eu vou colocar então o meu arquivo de password.
ele vai me perguntar aqui a questão de chave, né? Vou dar um yes aqui, vai me pedir o password, vou colocar o password e olha só, ele já copiou então aqui o meu arquivo de password para o meu destino. Como é que eu faço para verificar isso? Ó? Vou pegar isso daqui, vou vir aqui no meu destino, tá? Eu vou até dar um CD aqui para dentro. Ó. Vou dar um CD aqui para dentro, ó. Vou dar um ls-l e olha só, já tenho aqui o meu arquivo de password. Importante você colocar ó, o RCL dup, tá? Cuidado para não deixar o RCL1, que é o servidor de origem, o banco de dados de origem, tá, pessoal? Beleza, vou dar um clear aqui. Depois que a gente criou, então, pessoal, o arquivo de password, olha, vamos lá. Criamos os diretórios, criamos o arquivo de parâmetro, tá? Isso tudo no destino, tá? Criamos o arquivo de password. Agora a gente precisa ajustar o listener também do destino, tá? Como é que a gente faz para ajustar o listener do destino, tá? A gente não tem esse listener ainda, né? Esse arquivo. Então, olha só, eu vou dar um vi e vou criar esse arquivo, então, listener.hora, tá? Nesse caminho aqui que foi o que eu utilizei, tá? Então, olha só, vou criar esse arquivo e vou colocar essas configurações aqui, ó. Olha só, seed list listener, né? A gente vai passar aqui algumas informações, mas o importante é o global name, ó, global dbname, o RCL dup, o home, né, que vai ser esse aqui, e o seed, que vai ser o RCL dup, tá? Bem simples, né? Vamos criar esse listener, tá? E aí vamos fazer o seguinte, lsrnctl start, tá? Acho que eu errei o comando. lsrnctl start. Ele tá dando comando not found. Pera aí, pessoal, deixa eu fazer então uma coisa aqui. Vou logar novamente com o Oracle, lsrnctl start. Pronto, agora foi. Só precisei relogar então com o usuário Oracle, né? Fiz só para vocês verem aqui. Ele estava dando comando not found, ó. Eu só realmente loguei novamente com o Oracle e ele funcionou. Então a gente precisa dar um start no listener, tá? Com as configurações que a gente fez, ó. Aqui então, ó. Depois que a gente realizar essas configurações no listener do destino, a gente dá um start nele, ó. lsrnctl dá um start. Precisa fazer isso daí, tá, pessoal? Beleza. Depois que a gente configurou o listener, deu então um start no listener, a gente precisa agora, pessoal, configurar o TNS names, tá? Agora, para o TNS names, a gente vai precisar configurar tanto no destino quanto na origem, tá? Então, eu vou começar com a origem, ó. Vou voltar aqui para a origem, tá? Vou dar um clear aqui. E vou abrir, então, aqui, ó, o meu TNS names, né? Para poder editar. E nesse caso aqui, obviamente, a gente já tem o TNS aqui do nosso BD, o RCL1, que ele já está funcional, então ele tem que ter o TNS. O que eu vou fazer aqui é colocar o do destino, né? Aqui eu só preciso colocar o meu destino. Então, ó, vou colocar ele aqui, o RCL dup, basicamente a mesma coisa. Aqui tem o host com o IP, tá? Tem o service name, que é o RCL dump, basicamente isso, tá? Vou dar um salvar aqui. No destino, a gente vai fazer a mesma coisa, pessoal, tá? Vai fazer aqui a mesma coisa. Vou dar um vi aqui. Eu vou colocar as informações de origem e destino que eu já tenho salvo aqui, tá? Então, olha só. Vou só apagar aqui algumas coisas. Vou apagar isso daqui. Então, pronto. A gente tem aqui agora o TNS do ORCL1 e também do ORCL dup, tá? Feito isso, vou salvar aqui, tá? É necessário colocar tanto na origem quanto no destino, tá, pessoal? Depois disso, o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer um teste, né? A gente vai testar para ver se a conexão está funcionando. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, da origem, a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar o comando aqui, ó. A gente vai dar um SQL Plus sys, coloca a senha, né? Olha só, Base 2021 e conecta no destino, né? Para a gente poder ver se realmente tem uma conexão da origem para o destino, ó. Se eu conseguir conectar, vai estar funcionando, tá? Pessoal, nesse caso aqui, ele deu um erro de password, porque provavelmente, né, a senha não é Base 2021. Eu tenho que até ajustar isso aqui para ficar um padrão, mas se eu não me engano, a senha é Base 2020, tá? Então eu vou tentar aqui de novo, ó. Vou dar um SQL Plus, olha só, agora funcionou, tá? Então a senha aqui não é Base 2021, é Base 2020, tá? Então eu consegui, ó, vocês podem ver que ele conectou e aqui tá dando como idle, porque como eu falei para vocês, a gente não tem nenhum banco de dados no destino, tá? Então ele realmente vai entrar como idle aqui. E agora a gente tem que fazer isso daqui também
aqui no destino para origem, né? Então SQL Plus sys base 2020, né? Arroba ORCL1 as sysdba, tá? Eu preciso também conseguir conectar agora no destino. Ó, ele não está funcionando, ele está dando um erro de TNS, tá? Provavelmente eu devo ter configurado alguma coisa incorreta no TNS. Deixa eu abrir novamente aqui. Vou dar um VI. Tá, eu configurei aqui o IP. Eu posso colocar aqui, ó, trocar aqui o service name, em vez de service name, colocar um seed aqui. Pronto, vou colocar um seed, né? Vou dar um reload aqui. Acho que não precisa dar reload não. Deixa eu testar aqui novamente o comando. Funcionou, pessoal. Olha só. Então, o que eu fiz? Eu só alterei lá, em vez de service name, lá no TNS, eu coloquei seed. Tá? Alterei, eu já consegui então agora a minha conexão do meu destino para a origem. Tá? Essas conexões, pessoal, elas precisam funcionar. Tanto origem para destino, quanto destino para origem. Senão a gente não vai conseguir realizar esse duplication. Tá? Então, ó, consegui conexão. Vou dar um exit aqui agora. Isso foi só para testar. Perfeito, pessoal. Depois que a gente configura isso, basicamente agora o que eu preciso fazer... Na verdade, o que eu preciso fazer, ó, é conectar então no meu destino e eu vou iniciar o meu banco de dados como NoMount, tá? Então, olha só, pessoal, já então iniciei o meu destino, né, o meu banco de dados duplicado, que a gente chama, como NoMount. Ele precisa estar em NoMount para a gente realizar esse duplicate, tá, pessoal? Depois disso, a gente vai voltar aqui então, ó, para a origem. Vou dar um exit aqui, porque a gente está conectado lá no destino. Vou dar um clear aqui. E basicamente agora, pessoal, a gente já pode conectar então, né, com o nosso RMAN, tanto na nossa origem, quanto no nosso destino, que no caso vai ser a instância auxiliar. Como que a gente faz isso? Ó? Com o comando de RMAN. RMAN target sys passa 100, ó, base 2020, arroba ORCL1, que é o nosso source, né, que é a nossa origem. E a gente passa o comando auxiliar e passa também, ó, sys, a senha, ORCL duplo, tá? Eu preciso conectar nos dois para a gente conseguir realizar esse duplication. Então, olha só, a gente já conseguiu conectar aqui no target, tá? Que é o ORCL1, temos aqui o nosso DBID e também conseguimos conectar aqui no auxiliar, que é o ORCL dup, e ele está como no mounted, tá bom? Pessoal, depois de todas essas configurações que a gente fez, basicamente agora é rodar o comando de duplication database, tá? Como que eu faço para rodar o comando de duplication database utilizando o pool based, né, que é a carga maior no auxiliar, e utilizando aí os backup sets, tá? Basicamente a gente pode utilizar esse comandinho aqui, pessoal. Deixa eu copiar aqui, que é um comando um pouco grande, né, e não dá para escrever, tá? Eu posso errar com certeza alguma coisa. Olha só, o comando é basicamente esse aqui, pessoal. Olha só, run, tá? Eu vou alocar um channel, tá? Um channel para o meu target e 2 channels para o meu auxiliar, ou seja, para o meu destino, tá? Nesse caso, a carga maior, como eu falei para vocês, vai ficar no destino, né? E o comando de duplicate é basicamente esse daqui, ó. Duplicate target database to ORCL dump, que é o nome do destino, from active database using backup set. E é o seguinte, pessoal, eu preciso passar esse parâmetro aqui, ó, no file name check, porque eu estou fazendo essa duplicação, né, para servidores diferentes, né, com a mesma estrutura, tá? Então ele vai ter o mesmo nome, né? Então não vai ter problema de ter o mesmo nome, né? Por exemplo, o datafile vai ter o mesmo nome no destino, tá? Então eu preciso passar isso daqui, senão ele vai dar um erro. Ele vai falar, olha, eu não posso fazer isso porque é o mesmo nome, né? Ele fica com medo de sobrescrever o arquivo, tá bom? É importante isso, né? Então, como é para um outro servidor com a mesma estrutura e eu quero ter os mesmos nomes, né? Eu passo essa opção aqui, que é o no file name check, tá bom? Pessoal, feito isso, basta dar um enter e ele já vai começar então a duplicação, tá? Do meu ORCL1 e vai criar um ORCL dup, tá? Então vamos esperar acabar e daí a gente volta para mostrar para vocês como que ficou então o nosso novo ambiente. Então beleza, pessoal, depois de alguns minutos, ó, terminamos então, ó, finish duplication db, tá? A gente terminou então de fazer a duplicação, né, do nosso ORCL1 para o ORCL dup, tá bom? Pessoal, é muito importante, tá, que a gente sempre dê uma olhada, ó, em tudo que ele fez com o comando de duplicação, tá?
é importante que você entenda o que o comando está fazendo, tá? Não só simplesmente rode o comando, duplicou ele, legal, mas que você dê uma olhada, que você realmente entenda o que esse comando faz, quais são os comandos que ele roda. É importante que você entenda isso, tá? Realmente tem bastante coisa aqui para a gente poder analisar, tá? Então, se você for olhando aqui, você vai ver que ele alocou canal, ele restaurou control file, copiou os data files, ó, deu uma mensagem de atenção aqui, né? Por que ele deu essa mensagem de atenção, pessoal? Porque ele está falando que os arquivos de redolog, ó, estão conflitando com os arquivos do target database, ou seja, com o arquivo de origem. Nesse caso aqui não tem problema, tá? Porque é um outro servidor, tá? Então, pode ter o mesmo nome, é um outro servidor, não tem nada a ver, entre aspas, né, com o target database, né? Então não tem problema, não vai tipo sobrescrever. Então esse alerta aqui a gente pode ignorar, né? Mas ele avisa que pode ter conflito porque tem o mesmo nome. Tá vendo? Ó, ele fez várias coisas aqui, ó. Tá restaurando aqui, ó, o backup set dos data files, ó, com os canais do auxiliar alocado, ó. Então assim, tem bastante coisa aqui para analisar. É importante que você entenda o comando, tá bom? Mas terminamos então o nosso duplicate. Ele deu também aqui uma última informação falando que ele não conseguiu remover o arquivo de parâmetro file, tá? Não tem problema, depois a gente pode remover isso manualmente, criar um pfile a partir agora do nosso spfile, que já está funcional. A gente já tem então aqui agora um spfile no nosso destino, tá? Deixa eu dar um exit aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, ó, o 01 app oracle product dbhome dbms. É aqui dentro que fica. Ó, a gente já tem agora um spfile, tá? O que a gente pode fazer? Ó? O nosso parâmetro file, ó, ainda tá com essas informações aqui, tá? O que a gente pode fazer agora? A gente pode excluir esse cara, né? Fazer um move e gerar um pfile a partir do nosso spfile, tá? A gente pode fazer isso. Foi essa mensagem aqui que ele deu. Ele não conseguiu remover, mas a gente remove isso manualmente, tá bom? Então vamos analisar aqui algumas coisas rapidamente, né? Do nosso destino. App oracle horadata. Ó, eu quero saber se os meus arquivos estão aqui. Tá? Vamos lá. Ó, temos aqui o control file. Tem que ter dois, que foi realmente o que eu pedi, ó, control file 1, control file 2, perfeito. Temos aqui os data files, né? Dar um clear aqui. Olha lá, temos os data files que foram copiados. Realmente esse banco só tem os principais. É um banco de teste, eu não criei nenhum outro data file, né? Nenhuma tablespace, consequentemente data files. Então realmente tem só os padrões, né? Que já vem com a instalação do banco de dados, né? E nós temos aqui também os arquivos de redolog, né? Olha lá, temos aqui os 3 arquivos de redolog, tá? Então realmente parece que realmente copiou tudo. O que eu vou fazer agora, vou dar um SQL Plus /SysDBA. E olha só, pessoal, agora, ó, a gente já tem instance name, vírgula, status, se eu não me engano, $instance. Olha lá, a gente já tem então, ó, a nossa instância como open, né? O nosso banco de dados já está pronto para ser utilizado, tá vendo? Ó, o RCLDup está como open, tá bom? Então realmente conseguimos realizar a nossa duplicação. Já temos então agora um ambiente com os mesmos dados de produção, e se a gente quiser testar alguma coisa, podemos testar aqui no nosso ambiente que foi duplicado, tá bom? Pessoal, uma última observação antes da gente encerrar a aula de hoje, tá? Já conseguimos o duplicate, está tudo funcional. A gente precisa, pessoal, tirar as variáveis que a gente colocou de db fileNameConvert e também o log fileNameConvert, tá? Para isso, eu vou usar isso daqui, ó. Vou utilizar esse comando aqui, ó, alter system reset, vou resetar essa variável aqui, importante, informação importante, tem que fazer isso daí, tá, pessoal? E vou dar um alter system reset também no log fileNameConvert, tá bom? Pessoal, feito isso, dá um shutdown immediate, tá? Para que as configurações sejam feitas aí no arquivo do spfile, tá? Lembrando que se existe um spfile, sempre que você iniciar o banco, ele vai utilizar o spfile, tá, pessoal? Então não tem problema a questão do nosso spfile, tá? De qualquer maneira, eu vou até fazer o seguinte aqui, ó. Vou dar um exit aqui rapidinho, tá, pessoal?
Vou novamente aqui no 01, app Oracle dbms, clear, e vou dar um move init ASL dump para init ASL dump underline bkp, tá? Eu não costumo excluir nenhum arquivo, tá, pessoal? Eu sempre costumo renomear, tá? Então agora eu vou dar um SQL plus aqui e vou iniciar então, ó, startup open. Vou abrir o meu banco de dados, tá bom? Então, vamos ver se vai dar algum erro, algum problema. Olha só, montou o meu banco de dados, iniciou a minha instância, montou o meu banco de dados, abriu o meu banco de dados. Deixa eu dar uma olhada aqui se os parâmetros foram realmente resetados. Vou dar então um show parameter, o nome do parâmetro, e realmente, olha só, pessoal, não tem mais então nenhum valor atrelado a esse parâmetro. Tá bom, pessoal? Então foi isso para a aula de hoje, tá? Conseguimos realizar o nosso duplicate. Acho que ficou uma aula um pouquinho grande, mas eu tento sempre realmente passar as minhas aulas detalhadas, realmente passar o máximo de informações para vocês. Eu vejo muitas aulas aí que faltam informações e daí a pessoa não consegue realmente fazer a duplicação até o final. Então eu realmente tento passar o máximo de informação possível para que você consiga realmente fazer o laboratório comigo até o final, tá bom? Espero então que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou mostrar nas próximas aulas como fazer isso também utilizando a arquitetura multitenant. Então a gente vai ter uma origem com a arquitetura multitenant funcionando já, com PDBs lá dentro. Vou ter 2 PDBs, eu vou mostrar uma coisa bem legal para vocês também. E daí a gente vai pegar isso e vai realmente também duplicar, vai fazer uma duplicata e vamos ter também uma duplicata com o CDB, com os PDBs, tudo funcionando direitinho, tá bom? Mas então para essa aula foi isso, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês então na próxima aula.